A busca por renda mensal é um objetivo comum para a maioria dos investidores. E quando a gente olha quais são os melhores investimentos para conseguir entregar essa renda para a gente, fundos imobiliários são as melhores opções que a gente encontra na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês 5 fundos imobiliários que são excelentes pagadores de dividendos e boas opções para você investir no longo prazo. E no final, uma dica bônus, nós vamos dar uma sugestão de um REIT, que são os fundos imobiliários americanos, para você também começar a ganhar uma renda mensal em dólar. Mas antes de a gente entrar diretamente no assunto do vídeo, eu tenho que pedir para você curtir, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar com todo mundo que pode se interessar por esse conteúdo, ganhar uma renda mensal, fazer os primeiros investimentos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar a todos. O investimento em fundo imobiliário, ele é muito bom porque o brasileiro já tem uma afinidade com o investimento imóvel. Ele sabe que ele pode comprar uma casa, um terreno, um apartamento e vender no futuro com lucro e obter assim o ganho de capital, ou ele pode comprar um imóvel, alugar e obter uma renda todo mês. E o que acontece? Fundo imobiliário faz isso, mas faz de uma forma muito melhor, muito mais eficiente. A gente vai conseguir investir nos melhores imóveis, com os melhores inquilinos, nas melhores localizações do Brasil, e isso com muito pouco dinheiro. Com apenas R$100, a gente já consegue comprar a cota de um fundo imobiliário e já tem uma renda no outro mês. E outra vantagem gigantesca dos fundos imobiliários é o fracionamento. Se você investir R$100 mil em fundos imobiliários, você em algum momento vai conseguir vender 5 mil, 10 mil, 20 mil ou 30 mil reais para pagar alguma necessidade que venha a surgir. Mas se você tiver um imóvel, para pensar, você vai conseguir vender um quarto, um banheiro, uma sala? Você não vai conseguir fazer isso. É por isso que o fundo imobiliário é muito interessante, tanto dos melhores imóveis que a gente vai ter no Brasil com os melhores inquilinos, mas também pela facilidade de a gente poder comprar e vender uma cota e ter acesso a dinheiro com muita facilidade. E agora entrando diretamente no assunto do vídeo, o primeiro fundo imobiliário é o XPML11, um fundo de shopping center, que tem 16 shopping centers no seu portfólio, totalizando uma ABL, que é a área bruta locável, de aproximadamente 150 mil metros quadrados, com mais de 3 mil lojas. O fundo tem uma participação muito grande no estado do Sudeste, a cerca de 68%, e isso é totalmente natural. No Sudeste, principalmente São Paulo, é onde as coisas acontecem, é onde está o desenvolvimento econômico do país. Então, isso acontece também com outros setores de fundos imobiliários, lajes corporativas e também galpões logísticos. Em segundo lugar, a gente vai ter o Nordeste com 23% e 10% vai ficar com o Norte do país. O XPML também tem uma diversificação muito interessante nos administradores, tem um total de 6, e isso é muito interessante para diluir o risco do administrador que vai fazer a gestão do shopping. Então, isso dá uma diversificação, uma segurança maior para todo esse portfólio que o XPML tem. Quando a gente olha diretamente em alguns ativos do fundo, tem alguns que se destacam, como por exemplo em São Paulo, Campinas Shopping, o Catarina Fashion Outlet, em Minas Gerais vai ter o Shopping Estação BH, Rio Grande do Norte vai ter o Natal Shopping, na Bahia vai ter o Shopping da Bahia, lá em Manaus vai ter o Shopping Ponta Negra. Então o fundo imobiliário, ele tem esse XPML, ele tem uma diversificação muito interessante em todo o país, com vários administradores, e é uma opção muito interessante para você se expor ao setor de shoppings no Brasil. O segundo fundo imobiliário é o TRXF11, um fundo híbrido voltado para a renda urbana. Esse segmento de renda urbana é muito novo, tem trazido bastantes resultados para os investidores e tende a ser muito promissor para o futuro. O fundo imobiliário tem 494 mil metros quadrados de ABL, realmente é um gigante do mercado, com 51 ativos em 13 estados. Realmente é uma diversificação gigantesca e são muitos ativos e é um dos portfólios mais robustos que a gente tem no mercado de fundos imobiliários. Quando a gente olha para os setores que são os inquilinos, quais setores eles se encaixam, 53% aproximadamente é do setor atacadista e 38% do setor de varejo. Quando a gente olha para a tipologia dos contratos, 97% são contratos atípicos, aqueles contratos que têm os modelos BTS, que é Build to Suit, ou Sale and Leaseback, também conhecido como SLB. São contratos que têm uma amarração muito grande durante 10, 15, 20 anos e traz uma previsibilidade de receita, uma garantia para receber esse rendimento. Então é muito bom para o cotista ter essa tranquilidade, essa previsibilidade nas receitas dos rendimentos, porque todo mundo não quer, na verdade, deixar de ganhar num certo mês. Então esse tipo de fundo de grandes lojas, atacadistas, lojas comerciais e varejo, tem essa previsibilidade
principalmente por esses contratos atípicos. Um ponto de atenção para o fundo é a concentração de receitas em 2 inquilinos. O primeiro deles é o Açaí, que tem 54% de participação na receita e 24% fica com Pão de Açúcar. Por mais que seja um ponto de atenção e risco ter essa concentração de receita, o setor de alimentos ele é muito robusto, ele é perene e tende a ter uma demanda constante ao longo do tempo. Afinal, todos nós vamos continuar precisando comprar alimentos. E um fator positivo em relação a isso é que esses tipos de empresas conseguem repassar a inflação nos alimentos. Então, esse repasse de inflação dos alimentos acaba se refletindo também nos aluguéis. O fundo consegue reajustar esses aluguéis no longo prazo e isso se traduz em receita para quem é cotista desse tipo de fundo. E o terceiro fundo imobiliário é o IRDM11, um fundo de recebíveis que investe em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Então, por exemplo, os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, tem as LCIs também, as letras de crédito imobiliário e outros fundos imobiliários também. O portfólio do fundo basicamente é composto de 67% de CRIs e 22% de cotas de fundos imobiliários. Quando a gente olha para o principal índice de inflação de reajuste desses títulos de renda fixa, o IPCA ele se destaca com mais de 56% do portfólio, com uma taxa média de 8,46%, realmente uma das mais altas taxas do mercado. Olhando para os setores em que se encaixam esses títulos de renda fixa, 47% aproximadamente fica no real estate, ou seja, o próprio setor imobiliário, 15% vai ficar com o setor de papel e 11% fica com o setor de energia. E o quarto fundo imobiliário é o BTLG11, um fundo de logística, um dos gigantes desse mercado. Ele tem uma área bruta alocável, uma ABL, de 667 mil metros quadrados, com 22 imóveis no seu portfólio. E a principal região é São Paulo, com 82% de participação, e os imóveis eles se encaixam ali aproximadamente 60 quilômetros do centro e 41% em 30 quilômetros, que é conhecido como last mile, que é aquela distância que você já sai do centro para entregar para o consumidor, algo que cresceu muito desde o início da pandemia com o e-commerce, que alavancou esse crescimento, essa venda de produtos e entrega diretamente em casa. Então, para aumentar essa velocidade e atender essa demanda dos clientes, teve essa necessidade de criar muitos galpões nesses 30 quilômetros ali desse centro de São Paulo. Então, realmente, o fundo imobiliário tem uma boa exposição, 41% da receita é muito positivo, isso é muito bom e traz uma resiliência, uma robustez para as receitas do fundo imobiliário. E apesar da grande exposição em São Paulo, o fundo imobiliário também tem participação em outros 5 estados do Brasil e tem apenas 2% de vacância financeira. Isso se traduz na excelente gestão que a gestora faz no fundo imobiliário com excelentes inquilinos, ou seja, trazendo uma resiliência para as receitas, e a grande exposição a São Paulo também é um fator positivo que permite você conseguir manter essa vacância financeira estável. O quinto e último fundo imobiliário é o PVBI11. É um fundo imobiliário de lajes comerciais, lajes corporativas e que, apesar do setor realmente ter sofrido muito nos últimos anos, ele é um dos fundos que se destaca nesse segmento e tem entregado excelentes retornos para quem vem investindo nos últimos anos. Ele possui 4 ativos em São Paulo e todos eles são o que é chamado de AAA ou AAA, que são a mais alta qualidade de empreendimento, de inovação e de tecnologia. Isso traz muita resiliência para que, por exemplo, se algum inquilino sair, entregar algum andar ou alguns andares, o fundo imobiliário ele consegue realocar isso com muita facilidade. Com destaque, a gente tem 50% da receita do edifício Park Tower, realmente um empreendimento fantástico em São Paulo. E das receitas, 50% vem do segmento de saúde e 19% do segmento financeiro. E esse também é um ponto de atenção, porque do segmento de saúde, 50% da receita vem da Prevent Senior, uma empresa desse setor que realmente passou alguns perrengues aí nos últimos anos, umas polêmicas, mas agora parece que teve uma estabilidade, enfim, já o pior já passou, e é um fundo excelente e eu acho que acrescenta muito na diversificação da sua carteira. Falamos de 5 fundos de shopping center, de renda urbana, de recebíveis, de logístico, e eu acho que esse de corporativo, ele entra muito bem, diversifica a sua carteira, trazendo mais resiliência para um portfólio bastante balanceado. E agora a dica bônus do REIT para você pensar em acrescentar na sua carteira e receber uma renda mensal em dólar. E esse REIT é o STAG Industrial. Ele é um fundo imobiliário norte-americano que adquire e opera propriedades industriais nos Estados Unidos. Ele tem um valor de mercado de mais de 8,5 bilhões de dólares, com 117 milhões de pés quadrados, que é aproximadamente cerca de 10 milhões de metros quadrados. Ele está presente em 41 estados americanos, ou seja, aproximadamente mais de que 90% dos estados americanos, com 562 empreendimentos no seu portfólio. E quando a gente olha os resultados dos últimos anos,
os números são impressionantes. O Fund from Operations, que é o FFO, que seria uma geração de caixa, vem crescendo nos últimos anos. O Net Operating Income, que seria também uma receita operacional líquida, também vem crescendo e faz com que ele consiga pagar rendimentos mensais de aproximadamente 13 centavos há mais de 4, 5 anos, rendimentos estáveis. Então realmente é um fundo que se destaca nos Estados Unidos e tem uma participação relevante nessa área industrial que vem crescendo muito forte, passou um perrengue na pandemia, mas agora está voltando forte e é uma excelente opção para você pensar em acrescentar na sua carteira. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, por favor, deixa aí nos comentários. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo que também vai se interessar por esse conteúdo e até a próxima.